Uma madrugada fresca e silenciosa de uma certa estação de outono que já vai perdido há muitos anos pelos tempos passados. Ouvia-se apenas o ruído de um Fordeco 29, com 4 caçadores dentro que passariam tranquilamente por guerrilheiros partindo para mais uma aventura. Cruzamos a cidade de Vila Velha, de leste a oeste toda, chegamos ao final, subimos a ladeira de Santa Clara e descemos do outro lado, onde deparamos um imenso terra de caranguejo. Caranguejo vive aonde, mãe? Um imenso mangue que mais tarde veio a transformar-se num barro grande chamado Santa Rita. Por essa mesma estrada, a antiga estrada que ligava Vila Velha e Vitória, chegamos a São Torquato, onde deixamos o nosso município e, galgando a Ponte do Camelo, chegamos a Cariacica. Ali fomos andando, percorrendo também vários distritos e fomos andando. O Fordeco, que era um valoroso companheiro, foi nos levando até a cidade de Cariacica 7. Ali paramos e pegamos o último companheiro da trupe. Passamos adiante da Igreja Matriz e viramos para pegar uma estrada estadual, ainda antiga, de barro, que poderia nos levar até as cidades de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Santa Teresa e outras que não nos interessam aqui. Saímos dessa estrada para uma estradinha lateral à direita e pouco adiante um ar de espanto tomou conta de todos os caçadores. Nos deparamos com uma ladeira muito íngreme, terrivelmente destruída pela erosão, cheia de valas profundas e barrancos, e logo concluímos que ali terminava a nossa viagem. Acontece que eu fui acostumado com meu velho pai a não desistir diante de nenhum perigo. E toquei Fordeco em frente. Vamos daqui, cai na vala ali, sobe do outro lado e vai, vem. E conseguimos chegar lá no final da ladeira, onde havia um gramadinho muito bonitinho, que a natureza nos presenteou. Aí deixamos o Fordeco. Acabamos de nos equipar, boné, espingarda ao ombro, bornal com alguma coisa para se comer pendurado na cintura e a cartucheira, espingarda à mão. Dividimos o grupo em 2, alguns foram pela direita do brejo, outros pela esquerda do brejo, onde esperávamos encontrar uma quantidade enorme, verdadeiros bandos de marrecas, hererês, etc. E fomos andando daquele modo de corpo curvado, espingarda à mão, olhos fixos, mas como se a gente estivesse se escondendo de alguma coisa. Mas chegamos lá no final do brejo e nada surgiu que fizéssemos com que abatêssemos. Nada, foi uma decepção terrível.
Bem, gente, falou alguém, vamos seguir em frente e vamos ver o que a gente acha por aí. Logo à frente, cruzamos uma ferrovia, a ferrovia Vitória Minas, e fomos andando em frente. Adiante, nos deparamos com um alagado, lindo por sinal, água clara, transparente, rosada, e, para grande coincidência, uma canoa, uma velha canoa encostada à beira. Pegamos a canoa, vimos que ela não vazava água, fomos entrando aos poucos para evitar que ela virasse e a coisa aí se complicasse, e fomos com um remo só que havia no seu interior, fomos remando e atravessando aquele charco, quando na frente encontramos um outro canoeiro. Bom dia, meu amigo. O senhor pode nos dizer como se chama esse local aqui? E ele, com muita tranquilidade, respondeu que aquele local chamava-se Tangui. Tangui, que nos anos passados foi habitado por uma família famosa e conhecida do Espírito Santo, a família Furtado. Quando eu ouvi a expressão Tangui, eu me arrepiei e fiquei num coração acelerado, porque eu cansei de ouvir histórias fantásticas contadas por minha avó, que é da família Furtado, que aí moraram durante muitos e muitos anos. Esse era o famoso Tangui que eu tanto conhecia de nome. Fiquei até meio atordoado com aquela surpresa. Vi que a meu lado havia uma pedra relativamente grande, mas uma pedra de alvenaria, como se tivesse pertencido ao alicerce de um casarão. Ali me sentei e fiquei a observar tudo o que podia à minha volta. Vi um velho coqueiro, já morto, com suas folhas secas estendidas pelo seu tronco. Pouco mais para a direita, uma mangueira que deve ter fornecido muitos frutos para os meus antigos parentes, mas que hoje ela já não dá mais nada. Atrás de mim, restos de uma construção, onde podia-se ver pedaços de um fogão a lenha, restos de paredes, e eu fiquei ali absorto, observando todas aquelas coisas, começando a reviver passado que eu não vivi, mas ouvi várias vezes, e cheguei a ouvir até vozes de crianças correndo, brincando, e uma voz que chamava Mariquinha. Mariquinha era o apelido da minha avó. Luiz, Pedrinho, e assim eu fui ouvindo aqueles nomes como se eu estivesse ouvindo realmente a minha avó contando as histórias. Um vento estranho passou por mim. Eu disse: que é isso? Não sei. Parecia que alguma coisa se movia no ar, alguma coisa invisível. E fiquei observando tudo aquilo, e lá dentro na minha mente eu chegava a ver até criados, escravos até, porque
havia escravos na família Furtado. Olhei aquilo tudo, mas eu estava vivendo um outro mundo, um outro tempo. Que coisa mais estranha. Meu Deus, onde é que eu vim parar? Vim parar realmente no passado distante, que já não podia mais existir, mas eu estava vivendo nesse pedaço de terra. O tempo deve ter passado depressa, quando os companheiros que haviam se espalhado por aquele sítio, que até parecia uma ilha dentro daquele alagado, e eu resolvi chamá-los todos, cada um por nome: Wilson, Vicente, Alemão, irmão de Wilson, Joilson, foi o último que nós pegamos ali em Cariacica sede, e eu. Então fomos nos reunindo e fomos nos dirigindo para a nossa bela embarcação, a canoa que, sem conhecer o dono, nós ocupamos e usamos. Embarcamos e empreendemos a volta. Com licença, vocês pegam um suco? Aí chegamos à margem de onde partimos e fomos andando pelo caminho que havíamos percorrido na chegada. Olhei em direção ao Fordeco, lá no final daquela ladeira terrível, e eu vi uma nuvem negra, ameaçadora, como se estivesse dizendo: olha lá, eu vou soltar a água aqui à beça, hein? Bom, continuamos, já sem aquela expectativa de encontrarmos alguma caça. Daí a pouco observamos que aquela nuvem preta se diluía e soltava um belo aguaceiro em cima da ladeira, em cima do Fordeco, que tinha capota de pano, e por toda aquela região. Ainda bem que a nuvem não era muito grande, não era tão ameaçadora. Continuamos